O Clube do Medo apresenta. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo de lendas urbanas que se tornaram reais, né? E aí teve uma história de um cara que me chamou muita atenção, porque era de um cara... não sei se chamavam ele de monstro, eu acho que era tipo o cara sem rosto, o homem sem rosto, que assombrava uma floresta. Era uma história que daí contavam pras crianças. Não era. Era tipo um cara com o rosto todo desfigurado, sabe? Que ficava andando por essa floresta. E aí os pais contavam que tinha essa lenda, que não podia andar na floresta, porque o homem sem rosto ia estar lá e não sei o quê. Só que esse homem sem rosto existiu. E era um cara que ele tinha sofrido um acidente terrível. Putz, que tipo, triste. ele foi eletrocutado e aí... Eles tiveram que fazer um monte de cirurgia no rosto dele, que ele teve que remover o nariz. E aí, eu não sei se ele não tinha um olho ou uma coisa assim. E o rosto dele ficou, depois das cirurgias, desfigurado. E ele não saía muito de casa, porque ele precisava de ajuda pra fazer as coisas. Só que o que ele mais gostava de fazer era dar aquelas caminhadas pela trilha perto da casa dele, onde ele morava. E aí, as crianças viam, ou até adultos que passavam lá, ficavam chocados. E aí, ficavam passando e zombando dele e jogando coisa nele. Mas, tipo, ele era só um cara normal que tava caminhando ali e as pessoas já transformaram ele num monstro. E aí ele virou uma lenda urbana, quando na verdade todo mundo conhecia ele e falava que ele era muito simpático, que ele era muito querido. E ele tinha que sofrer isso, sabe? Das pessoas que viam ele. Então virou a história de um monstro, uma história assustadora, que era uma história não explicada, igual você falou. E triste, né? Triste. Que era um cara que tinha um rosto desfigurado e a galera... Por isso que os vilões viram vilões, né? Muito... Pois um vilão já foi uma pessoa boa em algum momento. Você não sabe o passado do vilão. Nossa, é triste essa história, o homem sem Muito rosto. triste, né? Pois é, eu lembro que eu fiquei muito chocada também. E eu imagino quanto de história que não deve ter assim. E ele morreu. Essa história já é mais antiga, eu acho que ele não tá mais vivo, não. Então, tem várias, assim, né, de lendas urbanas que... Meu, tinha uma não, né? Tem uma que eu ouvia nos anos 90, quando eu era criança, que era da agulha infectada. Que tinha uma agulha infectada com HIV. Eu lembro disso, que a pessoa ia levar a agulha nos lugares. Então, na verdade, na época, e isso até hoje em dia, você vê como que o HIV botava medo nas pessoas no sentido de, claro, né? A gente não pode romantizar o HIV, porque o HIV é uma doença, mas ele dá pra você... Uma doença assim, né? Ele é o vírus que não tem cura ainda, acredito que um dia terá, mas... Pessoas soropositivas já são muito estigmatizadas pela sociedade, né? Uma pessoa fala que é soropositiva, a pessoa fala, nossa, tal. E hoje em dia tem os tratamentos, né? Eu conheço muitas pessoas soropositivas e tal. Claro, a gente tem que usar os preservativos para tomar cuidado para não se infectar com o vírus, mas essa coisa já era estigmatizada da questão da doença, e aí você colocava ainda mais medo nas pessoas com uma lenda urbana dessa, que era o que eles contavam na época? Que tinha uma agulha infectada com HIV, com sangue com HIV, que ficava eles colocavam na poltrona do cinema. Do cinema? Do cinema, era específico. Então você chegava e sentava e furava e aí você ia ser infectado também. Só que aí, todo mundo fala, não, isso é lenda urbana, isso não existe e tal. Só que teve uma época, quando eu trabalhava com jornalismo, que tinha um cara na rua com seringa aplicando nas pessoas. Isso acontecia mesmo. Aconteceu acho que no Anhangabaú, em São Paulo. Ele vinha, aí a pessoa tinha que fazer exame e tal. Não falavam que era, não sabia o que era sangue, se era sangue, o que era. Mas ele infectava as pessoas com... Infectava não, né? Ele furava. Imagina, você tá andando na rua, vê um cara com uma aleatório com uma seringa, ele só te fura assim, ó. Mas as pessoas ficavam infectadas mesmo, tipo, dava certo? Não, aí as pessoas iam e faziam exames e tal, e eu não acompanhei o caso, mas, só de alguém vir e me picar com uma agulha, eu falo, pelo amor de... Sim, mas será que a pessoa não fez isso por causa da lenda urbana? Então, pode ser. Pode ser. Mas você para pra pensar que lendas urbanas se tornaram reais? Sim, é verdade, é o outro lado, né? É o outro lado. Se tornou real. Sim. O Beto Ribeiro, esses dias, você já foi lá no programa dele, inclusive, Beto, precisa vir aqui, hein? O Beto, ele entrevistou um cara esses dias no canal dele que foi sobrevivente do Homem do Saco. Mentira. Nossa, que engraçado você falar do Homem do Saco. Acho que a gente precisa falar disso hoje, sabia? Porque eu vi uma foto dele ontem, e aí eu tinha visto a foto, eu não sabia quem ele era, e aí Nossa! Ixi. Peraí, o Beto postou um vídeo sobre isso
Recentemente. Foi ontem ou anteontem? Ah, então, porque eu vi a thumb disso. Porque daí eu vi o cara ontem. E aí eu falei, então esse que é o Homem do Saco. Não, a gente vai ter que falar disso. Não, ele acho que ele foi um sobrevivente do Homem do Saco, Então, né? Esse cara, não, porque... Mas é que na thumb tava a foto do Homem do Saco. E aí, como eu vi uma foto dele ontem, na hora que eu vi na thumb, eu falei, esse que é o Homem do Saco, então. Porque eu fiquei curiosa de saber a história. Você assistiu o vídeo? Você sabe como Não assisti o vídeo, preciso assistir esse vídeo porque é um vídeo longo, uma entrevista longa. Mas a lenda do Homem do Saco, você conhece? Mais ou menos, eu conheço o que falavam pra mim quando eu era criança pra me assustar. Que era um homem que, era um homem que vinha com um saco grande e um saco de tipo de Papai Noel e levava as crianças pra fazer sabão. Ah, era isso? Era essa lenda, né? E aí, por exemplo, essa lenda, inclusive, ela só não repercute só no Brasil, mas, por exemplo, tem um episódio do Chaves que eles falam sobre isso, que o Seu Madruga, ele tá vendendo coisas velhas, e aí ele tá com um saco nas costas, e a Chiquinha fica falando pro Kiko, o Homem do Saco vai te levar, e o Kiko morrendo de medo e tal, do Homem do Saco levar ele. Então, quer dizer, o Homem do Saco, ele perpetua, ele sai do nosso país, ele pega, e pra botar medo nas crianças, né? De levar as crianças dentro de um saco pra matar e fazer sabão. Uma vez eu lembro que meu pai, ele me levou numa funilaria, que ele tava arrumando o carro dele e tal. E aí eu me lembro que eu morria de medo do Homem do Saco. Aí passou um homem, acho que ele era catador, coitado, com um saco enorme no chão. Aí ele parou na frente da funilaria e gritou: "Ô, fulano!" E eu assim, ó. Ele chegou pra me buscar agora. E eu assim, ele vai me levar, o Danielzinho, né? Vai me levar. E tá, aí o cara falou, não tem nada hoje, mas volta, beleza. Aí ele olhou pra mim e falou, ô menininho. Aí eu não. Eu lembro que me falavam que eu tinha que dormir cedo, senão o Homem do Saco ia passar pra me pegar. Era assim. Era assim. Né? E aí, na minha cabeça, a imagem que eu tinha do Homem do Saco era que ele andava com um sacão de lixo, preto. Preto, que ele ia me colocar no saco de lixo. Esse cara que gritou lá, quando eu era criança, ele tava com um saco preto nas costas. Enorme. Ai, não, pois é. E coitado, trabalhando ali, pegando. E você já relacionando com o Homem do Saco. Você viu como que é engraçado o fato de como os pais botavam medo nas crianças? Por exemplo, outro que eu tinha muito medo era o Cadeirudo. Eu não sei desse. Olha, geração que não sabe. Conheço. O Cadeirudo era da novela, que pulava. Você nunca ouviu falar do Cadeirudo? Quem que é pra esse? você ver. O Cadeirudo era de uma novela, acho que era A Próxima Vítima. Tinha uma novela antiga. Eu era criança. Que era o quê? Durante toda a trama da novela, pessoas iam morrendo, né? E você nunca sabia quem era o assassino, né? E aí, era espetacular, assim, porque no último capítulo que eles iam revelar quem era o assassino, né, na novela A Próxima Vítima. E tinha o Cadeirudo, que era um personagem que aparecia à noite, até fazia um uau! Ó, o Cadeirudo tá por perto. Que era um homem de chapéu, de terno, assim, e ele vinha pulando. Eu não vou saber fazer. Ele vinha pulando com a perna aberta, assim, ó. Mas dava medo? Dava, porque era só a silhueta dele. E aí ele pegava as pessoas na rua, pegava as mulheres, os homens, eu não lembro direito. Mas o Cadeirudo era um que eu morria de medo. Sério? Também. Nossa, eu morria de medo. Mas calma, ele dançava? Não, ele vinha pulando. Quer ver? Deixa eu tentar fazer em pé. Imita, eu quero ver. Ele vinha assim, ó. Pega aí aqui. Ele vinha assim, ó. Aí eu de feira medonha. Ele vinha assim, ó. Ele vinha. Vai dormir com essa imagem, Jucassini. Que horror! Ele vinha assim, vou ter que pesquisar ele tinha isso. um chapéuzão e ele vinha assim, pensa o chapéu. Ele vinha assim, ó. Aqueles bem loucos. Ele vinha assim, ó. Pegava as pessoas. E era um homem. E aí depois também falaram quem que era o Cadeirudo na novela, eu não lembro. Era uma pessoa, gente, né? Sabe o que me lembrou isso? Me lembrou aquela mulher sérvia que fica dançando, que viralizou, sabe? Que as pessoas têm medo. Acho que é bem mesmo. Tipo, se você vê essa mulher dançando na rua... Do nada a pessoa dançando, pode nem dançar mais. Pois é, tinha o Cadeirudo. Não conheço pesquisa depois pra você esse. ver. Era uma das lendas... Na verdade, não era uma lenda urbana, mas era um personagem... o pessoal falou que acho que era da novela A Indomada. É isso mesmo. Outro falou que é a Tieta. Eu não lembro. Eu lembro que era uma novela que tinha o Cadeirudo. Eu não conheço, não assistia. Pesquisa. Não assistia. Ele vinha com a perna aberta, pulando assim, com um chapelão, assim. Eu não sei o que mais que eu tinha medo quando eu era criança. Eu acho que era o Homem do Saco. Eu tinha o Homem da Capa Preta, que eu tinha medo também. O Homem da Capa Preta. É mais moderno, eu acho, o Homem da Capa Preta. Você acha? Fala que é o Homem da Meia-Noite que aparece. Pra mim, eu sempre tive medo.
Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.